Olá, aluno, tudo bem? Nessa videoaula de mecânica dos sólidos, vamos resolver aqui alguns exercícios sobre o cálculo de reações dos apoios. Na aula passada nós estudamos a teoria fundamental aí para entender essas questões dos vínculos, das reações de apoio, tá? Está relacionada com as restrições dos graus de liberdade, de acordo com os carregamentos que a estrutura está sujeita. Mas na aula de hoje a gente vai focar basicamente no procedimento de cálculo dessas reações dos apoios, tá certo? Vamos lá para o primeiro exercício. A gente precisa calcular quais são as reações devidas a esses dois apoios, ao apoio A e o apoio C. Tá certo? A primeira coisa que você precisa ficar atento aqui nesse tipo de exercício é o seguinte: você precisa identificar quais são esses tipos de apoio que a sua viga está sustentada aqui. Então a gente tem um apoio fixo e um apoio móvel. Tá certo? Então esse é o primeiro passo. Conhecer o tipo de apoio é importante para quê? Para você saber quais são as reações devidas a cada um desses apoios. A gente sabe que no apoio móvel, como a gente viu na aula passada, esse tipo de apoio restringe 2 graus de liberdade, translação na vertical e translação na horizontal. Então, esse tipo de apoio vai fazer o quê? Vai fazer com que a nossa viga nesse ponto tenha duas forças de reação atuando sobre ela, tá? Duas forças de reação atuando aqui. Já esse apoio aqui é o apoio móvel, ele restringe apenas 1 grau de liberdade, que é o quê? É a translação na vertical. Então, por isso, a gente só vai ter uma reação nesse ponto aqui. Aqui eu chamei de VA vertical A, VC reação vertical no ponto C, tá? No apoio aqui C. HA, a reação na horizontal, tá? Como o apoio está no ponto A, então a gente chama de HA. Tá? É sempre importante você nomear esses apoios, tá? Para você não se perder no procedimento de cálculo e identificar corretamente em que ponto as reações estão atuando, tá certo? Uma vez que você determinou os tipos de apoio e já colocou aqui as reações, é fundamental que você saiba classificar a estrutura, porque isso aqui vai impactar diretamente no procedimento que você vai adotar para calcular essas reações dos apoios aqui, tá certo? E como é que a gente vai classificar essa estrutura? A gente precisa identificar quantas incógnitas existem aqui no nosso problema. Ó, se eu quero calcular as reações devidas aos apoios, eu tenho aqui uma, duas, três incógnitas. A reação horizontal do apoio A, a vertical do apoio A e a vertical do apoio C. E a gente tem três equações de equilíbrio da estática, né? Para as estruturas planas, que estão contidas no plano. Tá? Todo o movimento dela está restrito aqui ao plano. Então, somatório das forças na direção x, somatório das forças na direção y e somatório dos momentos com relação a qualquer ponto da estrutura aqui, também igual a zero, tá? Então eu tenho três incógnitas e três equações de equilíbrio. Nesse caso, a gente classifica a estrutura como estrutura isostática, tá certo? Os vínculos são suficientes para manter a estrutura em equilíbrio, tá certo? E do ponto de vista matemático, isso é interessante e facilita bastante o nosso cálculo, por quê? Porque eu vou ter o mesmo número de incógnitas e o mesmo número de equações. Então eu vou ter um sistema de equações que é possível de ser resolvido. Agora vamos diretamente para o cálculo das reações, tá? Vamos aplicar as equações aqui do equilíbrio estático de um corpo rígido, começando aqui pela direção x. Então, o somatório das forças que atuam na direção x tem que ser igual a zero. Então, vou olhar aqui, ó, de acordo com esse sistema de referência, para indicar qual força está atuando no sentido positivo ou negativo. Ó. Por esse sistema de referência, HA é positivo e a força de 120 kN, que é o carregamento externo aqui, na direção longitudinal, também é positivo. Então, pela minha equação, o que vai acontecer? HA, que é o que eu quero determinar, uma reação horizontal, mais 120 é igual a zero. Perceba o seguinte, a gente chegou num valor negativo para o HA. O que significa um valor negativo quando você tiver
calculando aqui as reações, partindo sempre de um sistema de referência. Esse sinal negativo indica que você inverteu o sentido dessa força de reação. Analisa bem o que está acontecendo e você vai verificar que isso realmente faz sentido. Ó, se eu estou puxando a minha viga nesse ponto com uma força de 120 kN, a força de reação tem que ser uma força o quê? Na mesma direção e no sentido contrário. Então, esse sentido aqui está equivocado mesmo. Então, na hora que a gente for colocar a estrutura em equilíbrio, a gente só vai fazer o quê? Inverter o sentido dessa reação, tá? Então, o sinal negativo significa isso, tá bom? Eu fiz esse exemplo de propósito dessa forma para você enxergar o que acontece quando a gente inverte o sentido da força aqui, o sentido real dela, tá? Você vai chegar num valor negativo de força de reação, tá certo? Então vamos continuar agora. Somatório das forças na direção y é igual a zero. Então estou me preocupando com as forças aqui na direção vertical aqui, tá certo? Vamos lá, ó. VA mais VC, levando em consideração o sentido positivo adotado através desse sistema de referência, menos 80, que é a força que está apontando aqui para baixo. Isso aqui tem que ser igual a zero. Perceba aqui que eu tenho uma equação e duas incógnitas. Então, da forma que está aqui, eu não consigo determinar quem é a reação vertical do apoio A e nem do apoio C. Mas eu consigo o que agora? Aplicando a terceira equação de equilíbrio para estruturas planas, para corpos rígidos, que é o quê? Somatório dos momentos com relação a um ponto qualquer da minha viga tem que ser igual a zero. Só que agora, na hora de escolher esse ponto, você tem que ser esperto o suficiente para quê? Para colocar esse seu ponto numa posição que você anule pelo menos uma incógnita. Tá? Por quê? Porque isso facilita seu cálculo. Você pode escolher qualquer ponto, porque a equação permite que você faça isso, mas eu indico que você faça a escolha do ponto em um local que você anule o momento de uma força. Então eu estou escolhendo aqui o ponto A. Como eu estou escolhendo o ponto A, essa força VA, que está aplicada aqui no ponto A, a distância da força até o ponto de aplicação é zero. Então o momento dessa força aqui com relação a esse ponto é nulo. Então a equação do momento vai ficar da seguinte forma, ó. VC, que é uma força que está atuando nesse ponto, a distância dessa força VC até o ponto de referência, que é o A aqui, ó, são 5 metros. Então tá aqui, ó, que é o braço da força, tá? Vezes VC, então estou calculando o momento dessa força. Por que o sinal aqui eu adotei positivo? Porque vai tender a fazer com que essa minha estrutura gire no sentido anti-horário. E eu convenciono que no sentido anti-horário o momento é positivo, tá certo? Agora essa força aqui de 80 kN, aplicada nesse ponto. A distância dessa força ao ponto de interesse aqui, o ponto de referência, é 3 metros. Tá? Então, a distância é 3 metros, vezes a força, 3 vezes 80, sinal negativo porque, ó, giro no sentido horário. E esse momento externo aqui, ó, giro no sentido horário também, por isso que está negativo. Então, dessa equação eu consigo determinar o valor da reação VC. VC vai ser igual ao quê? 58 kN, né? 3 vezes 80 vai dar 240, aqui vai dar 290, quando eu passo por outro lado fica positivo. Então, redividindo isso daqui vai dar 58 kN. Agora, uma vez que eu conheço essa reação, posso voltar nessa equação aqui, substituir esse valor e determinar a reação VA, que nesse caso vai dar 22 kN. Então, eu determinei as três reações, que são as três incógnitas do meu problema. Tá? O que eu gosto de fazer depois que eu calculo as reações é mostrar a estrutura em equilíbrio. Tá certo? Então, perceba que aqui eu já inverti o sinal. Ó. A princípio, eu tinha colocado o valor da reação horizontal nesse sentido, né? Só que a gente determinou que o valor era um valor negativo, ou seja, eu me equivoquei na escolha desse sentido. Então, ó, eu faço a troca. Então, fica 120 apontando para nesse sentido aqui, 58 e 22 que são as outras reações que a gente determinou, tá certo? Então, isso aqui mostra que minha estrutura está em equilíbrio.
Agora, vamos para o exercício 2. No exercício 2, eu coloquei uma distribuição de forças aqui, tá? Não tem uma força pontual, tem uma força distribuída, tá certo? E a gente viu que quando a gente trabalha com forças distribuídas, a gente precisa encontrar uma força concentrada que substitua essa distribuição de modo que facilite o meu equacionamento e me permita calcular as reações, nesse caso, nos apoios, devido aos apoios A e B. Correto? Então vamos fazer isso. Ó. Na aula passada, que eu deduzi a teoria toda necessária para a gente entender e aplicar esses conceitos, a gente viu o seguinte, que o módulo, o valor, a intensidade da força concentrada, ou seja, aquela força que é equivalente a essa força distribuída, mas que é aplicada em um único ponto, o módulo dessa força é igual à área dessa distribuição. Tá? É numericamente igual a essa área. E o ponto de aplicação dessa força é o centroide dessa distribuição de forças. Tá certo? Então a gente precisa calcular essas duas coisas para depois ser possível calcular as reações dos apoios. Tá? Mais uma vez, eu deixo claro por que é necessário substituir essa força distribuída por uma força concentrada. A força distribuída ela é aplicada ao longo de toda a estrutura, nesse caso aqui. Ó. Em cada ponto da sua viga, você vai ter uma aplicação de uma força. Então você teria infinitas equações aqui para resolver. Ao passo que quando eu converto isso aqui para uma força concentrada, eu vou ter apenas uma equação devida a essa força aqui. Tá certo? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou novamente classificar essa estrutura. Ó. Eu tenho um apoio fixo nesse ponto da minha estrutura e o outro apoio móvel nessa posição, tá? Então, esse apoio é fixo, ele restringe 2 graus de liberdade, ou seja, a minha estrutura nesse ponto vai estar sujeita a duas reações, uma vertical e uma horizontal. E esse outro apoio aqui é um apoio móvel, ele restringe apenas 1 grau de liberdade. Se ele restringe apenas 1 grau de liberdade, nesse caso aqui ele restringe o grau de liberdade, que é a translação na vertical. Então, a minha estrutura nesse ponto vai estar sujeita a essa força de reação, a essa reação devida a esse apoio. Novamente, agora eu tenho 3 incógnitas e 3 equações de equilíbrio. Então, a minha estrutura é uma estrutura isostática. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular uma força concentrada que substitua essa força distribuída e, além disso, eu vou determinar qual é o ponto de aplicação dessa força. Então, eu vou calcular uma força que eu chamei de FC, tá? E eu vou calcular qual é essa posição XC que eu vou aplicar essa força, tá? Para tratar essa viga depois que eu faço essa conversão da força distribuída para a força concentrada, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu vou retomar a estrutura da maneira original. E olha o que eu vou fazer. Aqui você pode dividir essa figura aqui que representa a distribuição de várias formas. Nesse caso eu dividi compondo essa figura como a soma de um retângulo e um triângulo. Você poderia ter puxado uma reta daqui para cá, ó, e ter dividido essa figura em dois triângulos, tá certo? Mas eu preferi fazer dessa forma. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso calcular o centroide dessa distribuição aqui para eu saber qual é esse ponto de aplicação da força. A força em si é fácil, é a área dessa distribuição, tá? Então, no processo de calcular a coordenada aqui do centroide, coordenada x do centroide, eu já vou ter acesso aos valores das áreas, então automaticamente já vai sair aqui para mim também o valor de FC, tá? Que é o valor da força concentrada. Então, como é que a gente vai fazer isso? Toda vez que você estiver calculando o centroide de uma figura composta, que é o caso que tem aqui para a gente agora, o que você precisa fazer? Você precisa dividir essa figura em figuras que tem o centroide naquela tabela que eu passei para você. Certo? Para quê? Para que você bata o olho na tabela e consiga calcular aqui. Então, dividir em uma figura, duas. Um retângulo e um triângulo. Tá certo? E a gente vai montar aquela tabela para calcular o centroide. Ou você pode trabalhar com a equação. Eu vou montar com a tabela aqui que é mais fácil para você entender. Tá certo? Então, como é que eu vou preencher isso aqui? Ó? Peça 1, ou componente 1, e a peça 2. Área da componente 1 é a área do retângulo aqui. Então, eu vou ter
6 metros vezes o que? 1.500 newton por metro. Quando eu multiplicar 6 metros por 1.500 newton por metro, eu vou ter 9.000 newtons. Então perceba o seguinte, a força ela é numericamente igual à área da figura, tá? A unidade aqui não vai estar em metros quadrados, vai estar em quê? Em newton, porque eu estou falando da força, tá certo? E na figura 2, como é que eu calculo a área dessa figura aqui, ó? 6 metros vezes o quê? Ó? Você tem que tomar cuidado que aqui é 4.500 newtons por metro, nesse ponto aqui o maior. Só que você precisa subtrair esses 1.500 para achar esse pedacinho aqui, ó. Então esse pedacinho aqui vai ser igual ao quê? 3.000, tá certo? Vezes esses 6 metros aqui, 3.000 newtons por metro vezes 6 metros. Só que eu tenho que dividir o quê? Por 2, porque eu estou calculando a área. Então daria 18.000 newtons dividido por 2, 9.000, porque a área é de um triângulo, certo? É como se eu tivesse um retângulo aqui, calcular a área do retângulo, só pego metade, porque eu só tenho metade dele. Tá certo? Então a área aqui também vai dar 9.000, que é numericamente igual à força ali. Tá certo? As coordenadas do centroide de cada uma das figuras. Aí você presta atenção aqui só na figura 1, ó. A coordenada x do centroide é qual? É 3, porque aqui mede 6, eu pego metade, tá certo? 3. E aqui é um triângulo, lembra que era 1/3 a partir do ângulo aqui de 90? Então se mede 6, 1/3, eu vou andar 2 aqui. Tá certo? Só que eu estou medindo a partir desse ponto. Então eu vou colocar o que aqui, ó? 4. Tá? Porque a minha origem está aqui, ó. Estou medindo a partir desse ponto. Aqui agora eu multiplico a coordenada x barra pela área. Então nesse caso aqui vai dar 27.000, 36.000, tá? Aí eu faço somatório, ó. Somo as duas áreas, vai dar 18.000. Eu somo aqui, vai dar 63.000. E esse valor aqui, que é 18.000 newtons ou 18 kN, já representa esse módulo do FC, tá? Porque é a área da distribuição, certo? Quando eu somo a área 1 com a área 2, eu não estou calculando a área de tudo isso daqui. Então, como a gente viu na aula passada, isso aqui representa o valor, a intensidade da força concentrada. E a coordenada XC aqui, que é a coordenada do centroide, como é que eu calculo? Eu pego o somatório do x barra vezes a área, divido pela somatório das áreas. Então vai dar 63.000 dividido por 18.000, que dá 3,5 metros. Então já determinei isso também, tá? E como havia dito, a força FC é igual a esse valor aqui. Então, no caso, 18 kN. Agora vamos calcular as reações. Ó, então perceba que eu troquei aquela força distribuída por uma força concentrada e eu já determinei o ponto de aplicação dessa força. Ó, é a 3,5 metros partindo dessa referência aqui. Agora é só aplicar as equações de equilíbrio da estática. Lembrando que essa estrutura é uma estrutura plana, tá? Então eu preciso do somatório das forças na direção x, tá? Na direção y, e somatório dos momentos, tudo isso igual a zero, certo? Então vamos começar pela direção x. Somatório das forças na direção x igual a zero. Perceba que externamente não tem nenhuma força aplicada na direção longitudinal. Então, obviamente, não haverá reação aqui, tá? A reação ela é nula, tá bom? Porque o corpo não está sujeito a nenhuma força nessa direção aqui. Agora, somatório das forças na direção y. Então, eu vou ter VA mais VB menos 18 é igual a zero. Mesma coisa, nesse caso, ó, eu não consigo determinar VA nem VB porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Mas se eu recorrer agora ao somatório dos momentos com relação a um ponto dessa estrutura aqui e igualar isso a zero, eu consigo sair desse problema de duas incógnitas aqui, tá certo? Então vou escolher novamente aqui esse ponto que é o ponto A como referência. Então partindo daqui, ó, essa força VB, a distância dessa força ao ponto A aqui, é a soma dessas duas distâncias, que vai dar o quê? 6 metros. Então 6 vezes VB. Positivo porque é ao sentido de giro aqui, ó, sentido anti-horário. Então tá aqui. Agora eu tenho 18 e a distância do ponto de aplicação dessa força ao ponto de referência é 3,5. Então ficou menos 3,5 vezes 18. Tá? Porque o giro no sentido horário aqui.
Dessa equação eu tiro que VB vai ser igual a 10,5 kN. Agora, uma vez que eu conheço o valor de VB, eu venho nessa equação aqui, substituo esse valor e determino o valor de VA. Que nesse caso aqui deu 7,5 kN. Então, eu determinei o valor das reações, tá? Horizontal no ponto A aqui 0, VA 7,5 kN e a reação VB 10,5 kN. Então perceba o que a gente fez, a gente saiu de um problema desse tipo, converteu esse problema nesse que está apresentado aqui na figura, e aqui eu já apresento o valor das reações dos apoios, que é o que o exercício pede para a gente calcular. Tá certo? Então com esse procedimento aí você consegue calcular as reações de qualquer tipo de apoio, tá bom? Bons estudos e até a próxima!